Vilisca, o som do machado e o silêncio da justiça. As ruas estreitas de Vilisca ainda guardam o murmúrio de um tempo em que o medo não tinha nome. Naquela madrugada de 1912, o vento que atravessava as janelas parecia carregar algo mais que silêncio. Parecia carregar um presságio. Entre o ranger das madeiras antigas e o brilho pálido da lua, uma casa tornou-se o centro de um pesadelo sem rosto. Ali, o machado encontrou o som da carne e o silêncio encontrou sua morada definitiva. Antes de começarmos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. Então, vamos para a história. Vilisca, Iowa, 1912. Uma cidade pequena onde todos conheciam o nome e o rosto uns dos outros. As ruas de terra, os galpões de madeira e o sino da igreja compunham um retrato sereno da América rural. Famílias oravam antes do jantar. As portas ficavam destrancadas e os vizinhos confiavam no ritmo lento do tempo. Era um lugar onde a escuridão parecia não ter espaço, e o mal, se existisse, passava despercebido sob o sol. Mas naquela calmaria morava algo invisível, algo que esperava a noite certa para se revelar. O comércio fechava cedo, e o barulho dos cavalos dava lugar a um silêncio quase religioso. As crianças brincavam nas calçadas e o som dos risos era a trilha sonora de uma vida sem sobressaltos. Aos domingos, todos se reuniam na igreja, e até os pecados pareciam ter hora marcada para existir. Era o retrato de uma cidade que acreditava na inocência de seus próprios dias, mas a fé, às vezes, é o último refúgio antes do horror. Ninguém imaginava que aquela paz seria dilacerada por algo tão brutal quanto inexplicável. Os jornais locais falavam sobre colheitas, eleições e festivais, não sobre tragédias. O xerife dormia tranquilo e as janelas permaneciam abertas, sob o frescor do campo. Mas quando a lua subisse naquela noite, ela veria o que nenhum olho humano deveria ver. E a partir daí, Vilisca jamais voltaria a sonhar da mesma forma. O vento soprou pelas colinas, atravessou as casas e sussurrou entre as cortinas da família Moore. Na penumbra, um relógio marcava 2 da manhã e o tempo começava a se romper. Uma sombra se movia lenta, paciente, carregando um peso frio e metálico. Do lado de fora, o mundo ainda dormia. Do lado de dentro, o mal acabava de acordar. Josiah e Sarah Moore eram conhecidos por sua vida simples e devoção à igreja local. Viviam com 4 filhos, Herman, Catherine, Boyd e Paul, em uma casa de 2 andares, recém-pintada. E rotina era previsível: o trabalho no comércio, as orações à noite e o som dos risos infantis nos corredores. No domingo, 9 de junho de 1912, participaram de uma festividade religiosa que reunia toda a comunidade. Entre eles, 2 meninas convidadas, Lena e Ina Stillinger, aceitaram dormir na casa após o evento. A noite caiu sobre Vilisca, com o mesmo silêncio habitual das colinas e das lâmpadas a querosene. Sarah arrumou os quartos, trancou as portas e apagou as lamparinas uma a uma, como fazia todos os dias. As crianças, exaustas de tanto brincar, adormeceram antes mesmo de o relógio marcar 10 da noite. O ar estava morno, a casa respirava calma e nenhum som parecia romper aquela quietude doméstica. Mas o que ninguém sabia é que o mal já estava dentro, esperando apenas que todos dormissem. Josiah havia deixado sua ferramenta preferida, um machado, guardado no celeiro dos fundos. Era um instrumento de trabalho, comum em qualquer casa rural, mas que naquela noite ganharia outro papel. A lâmina reluzia sob a luz da lua que entrava pelas frestas da madeira envelhecida. O machado dormia, mas o destino já o havia escolhido para um ato sem retorno. Enquanto isso, a cidade apagava as luzes e Vilisca mergulhava em um sono coletivo e ingênuo. As crianças se remexiam nos lençóis, talvez sonhando com a manhã seguinte, com o café e a escola. Lena Stillinger, de 12 anos,
foi a última a se mover. Segundo os indícios da investigação posterior, um ruído distante, talvez o ranger de uma porta, cruzou o silêncio pouco antes das 2 da manhã. Ninguém acordou para ver quem entrava. Nenhum cão latiu, nenhum vizinho ouviu passos. E quando o relógio marcasse 2 da madrugada, Villisca deixaria de ser apenas uma cidade, para virar um mistério. Pouco depois das 2 da manhã, um som abafado cortou o silêncio, como se o vento tivesse engasgado. A porta dos fundos se abriu com lentidão, revelando uma sombra de movimentos calculados e respiração contida. A casa dormia, e o intruso parecia conhecer cada ruído, cada tábua, cada curva no corredor estreito. Nenhuma luz foi acesa. Apenas o reflexo da lua projetava silhuetas sobre o chão de madeira. O machado, agora firme nas mãos, parecia vibrar com o mesmo pulso do mal que o guiava. O primeiro golpe veio certeiro, pesado, partindo o silêncio e a inocência em um único instante. Josiah Moore nunca chegou a acordar. O ataque foi rápido, metódico, quase cirúrgico em sua brutalidade. Sarah tentou reagir, mas foi atingida antes que o grito pudesse deixar seus lábios. O som metálico reverberou pelos cômodos, ecoando entre paredes que testemunhavam o impossível. E, aos poucos, o massacre se espalhou pela casa como uma prece distorcida. O assassino subiu as escadas, deixando rastros invisíveis de sangue e sombra. As crianças dormiam profundamente, envoltas em lençóis brancos que logo se tornariam vermelhos. Um a um, os golpes repetiram o mesmo padrão, frios, rítmicos, como se seguissem uma partitura macabra. Nenhum pedido de ajuda, nenhum som humano, apenas o respirar lento de uma cidade que continuava dormindo. O machado subia e descia, e com cada impacto, a normalidade se despedaçava para sempre. Quando tudo terminou, o intruso não fugiu. Permaneceu na casa, em silêncio, como se admirasse o resultado do próprio ritual. Cobriu os corpos com lençóis, velou espelhos e até alimentou a estranha calma do ambiente. Em algum momento antes do amanhecer, apagou as últimas luzes e desapareceu pela mesma porta. E no meio da escuridão, apenas o relógio marcava 2h37, a hora em que o mal decidiu existir para sempre. O sol já tocava os telhados de Villisca quando a empregada Mary Peckham notou algo estranho. A casa dos Moore permanecia em silêncio, sem o som habitual das crianças ou o cheiro do café recém-passado. Ela bateu à porta dos fundos, chamou por Sarah, depois por Josiah, e o silêncio respondeu em tom sepulcral. O relógio marcava quase 8 horas, quando Mary decidiu pedir ajuda ao vizinho Ross Moore. Minutos depois, o homem atravessava o quintal, sem imaginar o horror que o esperava atrás daquela porta. A fechadura cedeu e o cheiro metálico tomou o ar, um odor que não pertencia àquela manhã de verão. Ross deu poucos passos antes de recuar, pálido, balbuciando palavras que ninguém conseguiu entender. No quarto principal, a cena era impossível de ser descrita sem estremecer a voz. O sangue havia secado em desenhos caóticos, e os lençóis cobrindo os corpos pareciam guardiões do silêncio. Mary saiu correndo pela rua, gritando o nome de Deus, e Villisca, enfim, acordou. Em poucos minutos, vizinhos cercaram a casa, ignorando os pedidos de afastamento do pequeno grupo policial. Alguns choravam, outros tentavam entrar, como se a curiosidade pudesse explicar o inexplicável. Dentro, o xerife Hank Horton observava em choque. Nenhum treinamento o preparara para aquilo. As cortinas estavam cerradas, todos os espelhos cobertos com panos, e cada vítima repousava sob uma ordem precisa. Era como se o assassino tivesse transformado o crime em uma cerimônia silenciosa. Os corpos foram encontrados em sequência. O casal Moore, as 4 crianças e as 2 meninas convidadas. Nenhum sinal de luta, nenhuma tentativa de fuga.
apenas a frieza de um plano perfeito. O machado ensanguentado estava no quarto dos Stillinger, cuidadosamente encostado na parede. Do lado de fora, o murmúrio da multidão crescia e o nome Moore ecoava entre soluços e descrença. Naquele instante, Villisca deixou de ser uma cidade qualquer e se tornou uma ferida aberta no mapa dos Estados Unidos. Quando os investigadores cruzaram o limiar da casa, a atmosfera parecia suspensa no tempo. Cada quarto carregava um silêncio diferente, como se as paredes soubessem o que a voz humana não podia dizer. O ar era pesado, impregnado de ferro e medo, e o calor do verão misturava-se ao cheiro da morte recente. As moscas já rondavam o ambiente, mas ninguém ousava se mover sem hesitar. Era mais que uma cena de crime, era um altar de algo que não pertencia à razão. No quarto do casal, o lençol que cobria Josiah estava rígido, marcado por golpes sucessivos na cabeça. Ao lado, Sarah jazia em posição quase serena, como se tivesse tentado rezar antes do último instante. Sobre a mesa, uma lâmpada fora retirada da base e colocada cuidadosamente no chão, virada para baixo. Os espelhos estavam cobertos com peças de roupa, e até as janelas haviam sido bloqueadas com panos. Tudo indicava um gesto ritualístico, um cuidado macabro após uma fúria sem sentido. No quarto das crianças, os corpos pareciam dispostos com precisão mórbida. Os lençóis brancos agora eram manchas, e o sangue escorrera até o chão, formando desenhos irregulares. Em uma das paredes, respingos formavam um padrão que lembrava símbolos desconexos, quase escritos à mão. O machado usado no crime fora deixado ali, como uma assinatura que recusava o anonimato. O detalhe mais perturbador: uma lasca de madeira da cama estava cravada na lâmina, coberta de tecido humano. Os investigadores anotavam tudo, mas as palavras pareciam inúteis diante do horror que se revelava. As fotos tiradas naquela manhã seriam guardadas sob sigilo, tamanha a brutalidade das imagens. Nada fora roubado. Nenhum objeto de valor desaparecera. Não havia motivo aparente. O assassino entrara, matara e saíra, deixando para trás um cenário onde a lógica se desfazia. E no centro daquela casa, entre sangue e silêncio, o mal parecia ainda à espreita, invisível e imóvel. O machado encontrado na casa tornou-se o principal enigma da investigação e seu único testemunho. Era uma ferramenta comum, sem marcas de propriedade, mas com o cabo parcialmente limpo, como lavado às pressas. A lâmina, coberta por fragmentos de tecido e sangue seco, parecia guardar uma história que ninguém conseguia decifrar. Os peritos analisaram cada detalhe, mas não encontraram impressões digitais, pegadas ou qualquer pista confiável. Parecia que o assassino conhecia bem o que fazia, ou simplesmente não era humano o bastante para deixar rastros. As teorias começaram a surgir como ecos em meio ao desespero coletivo. Alguns acreditavam que se tratava de um crime passional, um ato de fúria alimentado por inveja ou ciúme. Outros falavam de um maníaco itinerante, alguém que cruzava os estados rurais deixando rastros idênticos. Os jornais começaram a comparar o caso de Villisca com outros assassinatos semelhantes em cidades vizinhas. Cada manchete, porém, parecia aprofundar mais o mistério do que revelar a verdade. O machado tornou-se símbolo do medo, um objeto exposto em sussurros, evitado até pelos investigadores. Alguns afirmavam sentir enjoo ou vertigem ao se aproximar dele, como se algo o cercasse de energia estranha. O reverendo do condado proibiu que se falasse do instrumento nas missas, chamando-o de obra do diabo. Mas o povo continuava a murmurar, cada vez mais convencido de que o mal não vinha de fora, mas da própria cidade. A fé começava a ruir diante de algo que não podia ser explicado por sermões ou ciência. Os peritos tentaram rastrear o fabricante da ferramenta sem sucesso.
O modelo era genérico e popular. Nenhum comerciante lembrou de ter vendido um igual nas semanas anteriores ao crime. Para alguns, o assassino levara o machado consigo e o deixara como provocação, um desafio à razão. Para outros, era um sinal. O mal havia escolhido um instrumento para continuar vivo através do tempo. E enquanto a polícia debatia hipóteses, o machado, mudo e imóvel, parecia ainda escutar o som que o tornara eterno. O xerife Hank Horton foi o primeiro a admitir que o caso fugia completamente de seu alcance. A casa fora invadida por curiosos antes que qualquer perímetro fosse isolado, contaminando todas as provas. Vizinhos pisaram sobre manchas de sangue, tocaram objetos e até moveram os lençóis das vítimas. O local sagrado do crime transformou-se em espetáculo mórbido, visitado por dezenas em poucas horas. A justiça começava a ruir sob o peso da curiosidade e do medo. Os jornais de Iowa chegaram antes dos peritos e cada repórter montou sua própria versão dos fatos. Alguns afirmavam que o assassino usara luvas, outros que ele teria dormido na casa após o crime. As especulações se misturavam às rezas e aos boatos, transformando Villisca em um palco de delírios coletivos. O som das máquinas de escrever nas redações ecoava como o novo ruído do horror moderno. E quanto mais se escrevia, mais distante a verdade parecia estar. Os moradores começaram a se olhar com desconfiança. Ninguém mais confiava em ninguém. Homens que antes se cumprimentavam nas feiras, agora desviavam o olhar nas esquinas. Mulheres trancavam portas durante o dia e dormiam com lampiões acesos a noite inteira. O medo tomava forma humana, sussurrando que o assassino talvez ainda estivesse entre eles. A cidade pequena, antes unida pela fé, agora estava dividida pelo terror. Os policiais interrogaram fazendeiros, vendedores, viajantes e até o carteiro sem resultado algum. Cada rosto se tornava suspeito, cada silêncio uma confissão imaginária. As crianças, antes soltas nas ruas, agora eram levadas de volta para casa antes do pôr do sol. O som dos machados nos quintais cessou e o vento noturno passou a carregar o cheiro da paranoia. Naquela cidade, o verdadeiro inimigo já não empunhava um machado, ele usava o rosto da desconfiança. Com a investigação perdida entre erros e boatos, a cidade exigia um culpado, qualquer um. O primeiro nome surgiu nos jornais. Frank Jones, empresário influente e rival de Josiah Moore nos negócios. Dizia-se que os dois haviam rompido após uma disputa comercial e que a tensão entre eles era pública. Frank negou, mas o olhar da cidade já o condenava antes mesmo de qualquer prova surgir. Villisca, enfim, encontrara o primeiro rosto para o medo. Logo, outros nomes começaram a circular nas conversas sussurradas nos corredores da igreja. Um andarilho de aparência estranha fora visto próximo à estação na noite do crime. Um pregador itinerante teria feito sermões sobre purificação pelo machado, dias antes da tragédia. Até um senador local foi mencionado, acusado de financiar o assassinato por vingança política. O caso deixara de ser policial. Era agora um espelho da loucura coletiva. Os interrogatórios tornaram-se verdadeiros espetáculos públicos. Homens eram arrastados à delegacia e exibidos à multidão faminta por respostas. Alguns confessavam sob pressão, outros em delírio, apenas para encerrar o tormento. Mas cada confissão trazia contradições. Cada detalhe desmoronava diante das evidências reais. A verdade escorria pelos dedos das autoridades como sangue seco em madeira antiga. Enquanto isso, a imprensa nacional fazia de Villisca um símbolo do fracasso da justiça americana. Repórteres descreviam o caso como a noite em que Deus dormiu e o crime que o inferno testemunhou calado. Os retratos dos suspeitos estampavam as capas, mas o verdadeiro assassino continuava invisível. A cada novo nome, o povo respirava alívio por um instante.
até o medo voltar na próxima manhã. E no coração de Iowa, uma casa permanecia imóvel, esperando que alguém ouvisse o que o silêncio dizia. Anos se passaram, e o caso de Villisca permanecia como uma ferida aberta na memória do país. A pressão popular obrigou as autoridades a encontrar um culpado, mesmo que à força. O escolhido foi o reverendo George Kelly, um pregador excêntrico, conhecido por seu comportamento errático. Ele havia passado pela cidade no dia do crime e feito comentários estranhos sobre o pecado da carne. Para os investigadores desesperados, bastava isso para transformá-lo em assassino. O julgamento foi um espetáculo que misturava fé, histeria e circo. Testemunhas contraditórias, promotores exaltados e uma plateia em busca de redenção coletiva. Kelly confessou o crime após horas de interrogatório sem descanso. Uma confissão frágil, forçada, incoerente. Mais tarde, ele a negaria, dizendo ter sido guiado por vozes que pediam o sangue dos inocentes. A corte dividiu-se entre a loucura e o fanatismo, e o caso mergulhou em dúvida mais profunda que nunca. Os jornais narravam o julgamento como se fosse uma cruzada moral, não uma busca pela verdade. Cartazes vendiam lembranças da tragédia, e comerciantes usavam o horror como atração turística. Enquanto o reverendo definhava na prisão, novos indícios surgiam apontando para outros suspeitos, mas nenhuma autoridade queria admitir que a justiça havia prendido o homem errado. A fé cega na punição substituíra o dever de provar, e a verdade ficou esquecida nos arquivos empoeirados. Quando o veredito foi finalmente anunciado, Villisca prendeu a respiração. Kelly foi inocentado por falta de provas, libertado e rapidamente desapareceu da cidade. Para muitos, ele era culpado que escapara. Para outros, apenas mais uma vítima da histeria. O tribunal se dissolveu em silêncio e as portas do caso se fecharam sem resposta. Mas dentro da velha casa dos Moore, o ar parecia mais pesado, como se a própria culpa ainda morasse ali. Após o julgamento do reverendo Kelly, o caso Villisca perdeu espaço nas manchetes e nos tribunais. As autoridades, pressionadas por anos de fracassos, decidiram encerrar o inquérito sem novas diligências. Os documentos foram arquivados, muitos desaparecendo misteriosamente em mudanças de gabinete. Alguns policiais foram transferidos, outros pediram demissão, e o nome Villisca tornou-se tabu nos relatórios. O Estado preferiu o silêncio à vergonha de admitir que jamais encontrou o assassino. Nos bastidores, falava-se em destruição de provas e suborno de testemunhas para evitar novo escândalo. Fotografias sumiram, laudos foram reescritos e até o machado original desapareceu do depósito policial. O crime mais brutal da história de Iowa era agora apenas um arquivo numerado e esquecido. Mas entre os investigadores sobreviventes restava uma dúvida corrosiva. E se tudo tivesse sido encoberto? A impunidade tornara-se uma ferida institucional e a justiça um fantasma sem rosto. Enquanto isso, Villisca tentava se reconstruir entre a negação e a superstição. As famílias mudavam de casa. Os comerciantes fechavam as lojas mais próximas do endereço dos Moore. Os pastores evitavam citar o caso em sermões, temendo que o mal fosse novamente invocado. A cidade queria seguir em frente, mas o passado parecia agarrado às janelas, observando em silêncio. Nada podia ser reconstruído sobre um solo onde a verdade fora enterrada viva. Com o tempo, o nome das vítimas virou apenas estatística, e o caso, uma lembrança incômoda. Os filhos que sobreviveram cresceram ouvindo histórias distorcidas sobre a tragédia. Alguns acreditavam em rituais, outros em vingança política, e poucos ainda buscavam a verdade. A polícia fechou o arquivo oficialmente em 1917, marcando o fim burocrático de uma ferida moral. Mas Villisca nunca mais dormiu em paz.
e o silêncio das autoridades ecoava mais alto que qualquer sentença. Mesmo após décadas, a casa dos Moore continuava intacta, como se o tempo evitasse tocá-la. As paredes rangiam à noite, o piso estalava em horas mortas e a brisa que passava por suas janelas era gélida. Moradores afirmavam ouvir passos lentos, arrastados, vindos do andar de cima, onde as crianças dormiram. Luzes acendiam e se apagavam sozinhas, e portas se moviam com suavidade, como se guiadas por lembranças. A casa parecia guardar não só o crime, mas a alma de tudo o que fora interrompido naquela madrugada. Os vizinhos diziam que a casa respirava. Durante o verão, o ar interno permanecia frio. No inverno, quente e denso, como um corpo com febre. Alguns afirmavam ouvir risadas infantis ao entardecer, misturadas ao som distante de um machado batendo. Outros relatavam vultos refletidos em espelhos, mesmo com as cortinas cerradas. Para muitos, a residência era mais que um endereço. Era um portal entre o passado e o castigo. Alguns curiosos tentaram morar ali, desafiando o medo e o folclore local. Mas nenhum ficou por muito tempo. Todos saíam pálidos, mudos e com a mesma sensação. Alguém observava. Uma mulher chegou a relatar o toque de uma mão pequena puxando seu lençol durante a madrugada. Outro homem ouviu seu próprio nome sussurrado ao pé da escada, quando não havia ninguém em casa. Aqueles que duvidavam partiam convictos, não do sobrenatural, mas de que algo ali ainda respirava dor. Com o tempo, os mais velhos começaram a chamar o lugar de a casa que não dorme. As crianças atravessavam a rua correndo, com medo de olhar para as janelas escuras do segundo andar. A vegetação cresceu ao redor, cobrindo parte da fachada, como se o mundo quisesse escondê-la de novo. Mas à noite, quando o vento soprava do norte, o som de madeira estalando lembrava batidas secas, rítmicas. E cada uma delas parecia repetir o mesmo chamado distante. O som do machado ainda ecoava em Villisca. Com o passar das décadas, a casa dos Moore tornou-se destino de curiosos, céticos e estudiosos do além. Nos anos 1990, grupos de investigação paranormal começaram a registrar atividades no interior da residência. Câmeras infravermelhas captaram variações bruscas de temperatura em cômodos onde nada se movia. Gravadores deixados sozinhos à noite registraram vozes infantis, risadas distantes e sons metálicos repetitivos. A ciência entrava na casa tentando medir o medo, mas o medo não aceita medições. Os primeiros relatos de psicofonias foram analisados por especialistas em áudio nos Estados Unidos. Entre os ruídos captados, uma voz masculina sussurrava algo como "Still here", ainda aqui. Outras gravações mostravam um murmúrio infantil respondendo ao chamado de um nome, Lena. As fitas circularam entre universidades, mas nenhuma explicação técnica satisfatória foi apresentada. O inexplicável ganhava forma e nome, e voltava a respirar dentro das paredes. Equipes de televisão entraram na casa com equipamentos de última geração e câmeras térmicas. Um repórter desmaiou ao vivo após sentir um toque frio no ombro durante a transmissão. As imagens mostraram uma silhueta passando rapidamente atrás dele. Um vulto translúcido, humanoide. Outros pesquisadores relataram odores de ferro e fumaça em quartos, onde o ar estava imóvel. Cada nova visita parecia reacender algo adormecido, como se o passado exigisse ser ouvido. Hoje, o local é considerado um dos pontos mais assombrados dos Estados Unidos. Visitantes afirmam sentir tontura, arrepios e uma presença que os acompanha até o portão. Alguns dizem ouvir passos subindo as escadas, mesmo quando estão sozinhos. Outros relatam ver um machado imaginário balançando no ar, cortando apenas o vazio. E cada investigador que entra ali sai com a mesma certeza. Há histórias que nunca terminam, apenas mudam de forma.
Com o avanço dos anos, novos pesquisadores começaram a cruzar arquivos esquecidos e relatórios antigos. Entre as páginas amareladas, descobriram uma sequência de crimes idênticos em estados vizinhos. Famílias inteiras assassinadas durante o sono, sempre com golpes de machado e o mesmo padrão ritualístico. Casas trancadas por dentro, janelas cobertas, espelhos velados e uma arma deixada no local. A coincidência era absurda demais para ser ignorada, mas tarde demais para ser provada. Um nome começou a surgir entre os estudos: William Mansfield, um andarilho com histórico de violência. Ele fora visto em Villisca dias antes do massacre e, meses depois, acusado de outro crime semelhante. A polícia tentou rastreá-lo, mas Mansfield desapareceu no meio oeste americano, como um fantasma em fuga. Outros acreditavam em Henry Moore, um assassino confesso que também matara uma família com um machado. Mas nenhuma das teorias resistiu à falta de provas, apenas às sombras. Os historiadores modernos encontraram mais de 20 casos semelhantes entre 1911 e 1914. Dezenas de famílias mortas nas mesmas condições, separadas apenas por trilhos de trem. Alguns especialistas sugerem que o assassino viajava escondido em vagões, escolhendo suas vítimas ao acaso. Outros acreditam em um ritual, uma espécie de culto nômade que usava o machado como símbolo de purificação. Mas, entre todas as hipóteses, uma permanece mais assustadora. E se nunca foi apenas um homem? A trilha do assassino se perde em mapas borrados e testemunhos inconsistentes. Cada cidade tem sua versão. Cada xerife jurou ter visto algo que não podia explicar. O nome de Villisca tornou-se ponto de partida para teorias que misturam religião, loucura e maldição. O tempo apagou rostos, enterrou segredos, mas o padrão permaneceu. Um eco frio, constante, metódico. E o som distante de um machado golpeando a noite ainda parece atravessar as décadas sem perder o ritmo. O massacre de Villisca tornou-se mais que um crime. Tornou-se uma ferida na alma da América rural. Ali, a inocência se dissolveu e o país percebeu que o mal podia nascer em qualquer casa, a qualquer hora. As famílias começaram a trancar portas, os jornais adotaram o medo como manchete e a fé mudou de tom. O caso Moore marcou o fim de uma era em que o vizinho era sempre amigo e à noite apenas descanso. Depois de Villisca, o silêncio noturno ganhou outro nome: desconfiança. Estudiosos afirmam que o crime inaugurou um novo medo, o do desconhecido, sem rosto, sem motivo. A brutalidade dos golpes e o vazio das respostas criaram o molde do assassino moderno. Nos anos seguintes, perfis psicológicos, criminologia e investigação forense tentaram compreender o abismo, mas nenhuma ciência foi capaz de medir o que Villisca realmente perdeu naquela madrugada. O horror, ali, não estava só na morte, estava na ausência definitiva da razão. A cidade envelheceu, carregando o fardo da dúvida, transformando o luto em identidade. Turistas visitavam o local em busca do frio na espinha que só o inexplicável pode provocar. Historiadores escreviam livros, repórteres faziam documentários e todos saíam com mais perguntas que respostas. Enquanto isso, os moradores mais antigos ainda evitavam pronunciar o nome Moore em voz alta. O medo, domesticado pelo tempo, tornara-se parte da rotina, e o silêncio, um hábito ancestral. Com o passar das décadas, o caso passou a simbolizar algo maior que a tragédia em si. Representava o fracasso da justiça, o limite da razão e a eterna sombra da impunidade. Quando a justiça não grita, o horror encontra um eco que atravessa gerações. E em Villisca, esse eco ainda se mistura ao som do vento e ao ranger das tábuas do segundo andar. Porque há crimes que terminam no papel e há os que continuam vivos dentro das paredes.
Hoje, mais de um século depois, a casa ainda está de pé, imóvel, fria, observando o mundo mudar ao redor. As janelas parecem olhos cansados, acostumados a ver visitantes que entram curiosos e saem em silêncio. No interior, cada ruído, cada sombra, carrega o peso do que nunca foi explicado. Os móveis foram restaurados, mas o ar permanece o mesmo, denso, antigo, cheio de presenças invisíveis. O tempo passou, mas o crime continua suspenso no espaço, como um suspiro que nunca se encerra. Turistas vêm de todas as partes do país para passar uma noite ali, em busca de provas do impossível. Alguns dizem ouvir passos, outros sentem o toque de mãos pequenas puxando lençóis durante o sono. Há quem jure ter visto uma figura parada ao pé da cama, observando em silêncio até o amanhecer. Os guias recomendam respeito, pedem que não se brinque com o que a casa guarda. Mas o que ela guarda não precisa de invocação. Ele nunca partiu. Os poucos que resistem a dormir até o fim da noite relatam um momento em que tudo muda. O ar se torna pesado, o silêncio absoluto, e o relógio marca 2h37, a hora em que o tempo parou. Um som seco ecoa das tábuas, repetido em intervalos perfeitos, como o golpe de um machado invisível. Ninguém consegue explicar, mas todos o escutam e saem dali levando algo que não se vê, apenas se sente. A casa, paciente, parece observar cada um deles partir, como se esperasse que alguém, um dia, voltasse. E assim, Vilisca permanece entre o mito e a memória, entre a história e o assombro. O assassino jamais foi encontrado, o motivo nunca foi revelado e o silêncio continua intacto. Alguns dizem que o mal está preso ali, repetindo seus próprios ecos eternos. Outros acreditam que a casa é apenas um espelho, refletindo o horror que cada visitante carrega em si. E quando a noite cai sobre Iowa, o vento ainda sopra pelas colinas, levando consigo o som distante de um machado. Se você ficou até o final desta história, já sabe, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima investigação.